que é o nosso reverendo Leônidas Neto, um amigo, um irmão. E primeiramente eu queria louvar a Deus por Murilo ter sido um instrumento de Deus e não desistir desse seminário. Amém. Glória a Deus por isso, porque estamos sendo extremamente abençoados. Eu estou sendo extremamente abençoado e o nome do Senhor está sendo glorificado. E Deus, Ele opera, Ele faz assim. Queria chamar aqui o reverendo Neto. Meus irmãos, reverendo Leônidas Neto é um amigo, é um irmão em Cristo. A vida dele é do Senhor e é para o Senhor, é para a glória de Deus. Eu nunca vi o reverendo Neto, na verdade a palavra da boca dele é eis-me aqui. Eu nunca vi ele dizer assim um não para as coisas do Senhor. E o que eu acho incrível é porque ele tem uma vida muito corrida. Ele é bivocacionado, né? A profissão dele exige muito dele, mas Deus, Ele faz assim, Ele escolhe pessoas assim, mas muitas vezes muito ocupado, porque sabe que tem compromisso, né? Que Neto tem uma história linda de conversão, de chamado. Ele vai poder depois falar melhor para vocês, mas eu sou reitor em Toritama, paróquia São Pedro. Ele iniciou a caminhada, vamos dizer assim, cristã, de entrega de vida na paróquia do Oleiro, em Caruaru, na época de pastor Jorge, que agora é do Jorge, e hoje o reverendo Lécio Júnior, nosso pastor lá. E ele é um instrumento de Deus, é uma bênção. E Deus tem promessas, tem propósitos, já está cumprindo muitas dessas promessas na vida dele. E é maravilhoso ver isso, porque sendo próximo, mas não sendo da mesma paróquia, mas eu pude ver, estive com ele no CETEC, né, estive com ele em tantos outros momentos, e quando a gente chamava Neto, né, dizia, eis-me aqui, né, Neto, reverendo Neto, que Deus te use grandemente, como sempre, viu? Deus te abençoe, glória a Deus por sua vida. Amém. Vamos orar então. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, te louvamos por esse seminário. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor dos exércitos. Ó Deus, a tua glória, ela é palpável, ela está aqui em nosso meio, a tua presença, Senhor. Tu, desde o início, a essa atmosfera, Senhor, é plena da tua presença, da tua santidade, do teu amor, Senhor. Quanto tu já nos tocou, já nos corrigiu, já nos exortou, já nos moldou. Nós te agradecemos por tudo isto, Pai. E nesse momento, continua falando conosco. Usa, como tu sempre usaste, Pai, a vida do teu filho, o reverendo Neto, Senhor, o teu pastor aqui. Que ele seja a boca tua, que ele transmita tudo que tu tens para nós, Senhor. E que mais uma vez o teu nome continue sendo glorificado. Abençoa a sua vida, sua família, seu ministério, seu chamado, sua vocação, seu trabalho. Ó Deus, obrigado, Pai, por tudo. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Rapaz, esse é o momento mais difícil que tem de dar uma palestra, porque depois do almoço fica todo mundo já querendo cochilar, mas se eu bater aqui forte, saiba que é porque eu estou vendo muita gente cochilando, tá certo? Amém? Amém. Amém. Vamos nesse momento abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, dos versículos 14 em diante. Quem encontrou aí diz eu vou para o céu. E quem não encontrou diz eu vou também. Eu vou também, amém. Vamos todo mundo junto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 14 em diante, que diz assim a palavra do Senhor.
Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e o cabrito, e o enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Palavras do Senhor. Amém. Temos graças a Deus. Amém, amados. Eu sou o reverendo Leônidas Neto. Alguns conhecem como pastor Leônidas, outros pastor Neto. Mas eu trago um abraço bem forte do pessoal lá de Bezerros. Eu fico responsável, eu sou hoje responsável pela missão Cordeiro de Deus lá em Bezerros, o qual o Senhor me revelou um dia para estar naquela missão, para estar naquela igreja, para tomar conta de famílias. E assim eu estou lá junto com aquele povo, que está sendo uma bênção. Infelizmente os homens não puderam vir, porque alguns viajaram, outros estão trabalhando hoje pela manhã, mas mandam um abraço caloroso para todos vocês, tá? Como o pastor Daniel falou, eu tenho uma vida bem corrida. Eu trabalho também na área da saúde. Eu trabalho com um laboratório, eu sou gerente comercial de laboratório, não de medicamento, mas de análises clínicas. Eu hoje gerencio o norte e o nordeste todo, então eu viajo muito. E aí você pode perguntar: como é que você dá conta da igreja? Pois é, eu também quero me perguntar sobre isso. Ainda hoje eu me pergunto sobre isso. Como é que eu dou conta? Como é que eu consigo fazer isso? Porque não é só a igreja, não é só o trabalho, mas é assim também a minha família. E também a mim mesmo, que eu preciso me cuidar. Vocês estão vendo como eu estou gordinho já. Então eu não estou me cuidando, mas eu preciso me cuidar, tá? E essa vida corrida, mas o Senhor me levou para aquela cidade chamada Bezerros, para cuidar de famílias, e assim eu tenho me esforçado, eu tenho me colocado à disposição, não daquelas famílias, mas do Senhor, para tratar daquelas famílias. E tudo vem mostrando para mim, e o Senhor vem revelando para mim, que Ele não me quer somente naquela missão hoje, para tomar conta daquele povo, mas sim de algo maior. E o Senhor sabe algo que tem para a minha vida, mas eu só tenho, como assim o reverendo Edson falou, tenho que confiar nele. E eu apenas confio nele, tá? Eu não quero falar de mim, eu já falei bastante. Agora eu quero falar sobre algo melhor, algo maior. E eu lembro de um dia desse que eu fiz uma viagem a São Paulo. E nessa viagem para São Paulo, eu estava saindo do hotel, indo para o aeroporto longe, onde eu estava do hotel. E eu ia passar mais ou menos, como mostrava no Waze, 1 hora e meia, dentro do Uber, conversando com aquele homem. E aí, chega o cara lá na frente do hotel, já para o carro, todo solícito, pegou minha mala, tudinho, sentei lá no carro. E aí, quando eu comecei a falar, ele disse: você é nordestino? Eu digo: sou. Ele disse: eu também sou. Você é de onde? Eu disse: eu sou de Caruaru. E você?
onde ele era. Vocês acreditam? De Timbaúba. Olha, onde é Timbaúba? É para cá onde é? Para cá, né? Timbaúba. E ele falou de Timbaúba. Rapaz, eu tenho uma saudade de Timbaúba grande. Faz 16 anos que eu não vou lá. Cara, olha, eu tenho uma paixão enorme por aquela cidade, mas eu vim a trabalho. Eu vim para cá para ficar por aqui realmente e me identifiquei. Eu era professor, agora eu sou Uber, estou aqui. E a gente começou a bater papo, começou a conversar, começou a ter conversas. E aí nesse meio a gente entrou em quê? Em política. Todo mundo fala de política. E principalmente antes agora dessas eleições. E aí a gente começou a falar de política e ele disse, olha, se tem uma coisa que eu gosto de ser, é correto nas minhas coisas. Se tem uma coisa que eu falo com propriedade, é que eu sou correto nas minhas coisas. Eu não gosto de nada errado, não. E por isso que fulano de tal, que ciclano, que Beltrano, que isso, que aquilo outro, faz isso, eu não concordo, eu acho que está errado. E aí ele começou a falar sobre isso, mas sempre se colocando como o cara mais certo do mundo. O cara que mais fazia as coisas corretas. E aí foi passando o tempo, a gente ia passar 1h30, praticamente, conversando dentro do Uber. E aí lá pra frente, a gente conversando, o que ele gostava de fazer e tal. E aí teve um momento que já bem pertinho já do aeroporto, aí ele disse, rapaz, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, e que eu sei que lá vocês gostam também, é briga de galo. Olha que quem vai para briga de galo, quem vai para, que ele chama lá rinha. Quem vai para rinha, rapaz, é bom demais. E eu já, o cara gostava de coisa correta, agora já, se tem uma coisa que eu gosto, eu não falto um dia lá. É quinta, sexta, sábado e domingo, eu estou na rinha. É bom demais, pensa num negócio bom. Meu irmão lá em Timbaúba, que ele não esteja aqui, gosta também, só vive na rinha. E olhe, agora sim, eu só vou para aquelas que realmente não dá problema. O que a gente paga para um policial, e esse policial, ele toma conta daquela área para a gente, ou seja, nunca dá problema. A gente não vai ser preso nunca. E aí eu fiquei com aquilo, né? E passou, e aí já foi chegando bem pertinho, e ele disse, rapaz, se tem uma coisa que eu não gosto, é de deixar gente ficar esperando pelo Uber. Eu não deixo de aceitar uma. A mesma hora que ele falou, ele foi entrando no aeroporto, aí disse, tá vendo que eu não recebo um negócio desse? Olha aqui, ó, eu vou cancelar logo, porque eu vou ter que arrodear tudo de novo, para pegar essa pessoa. E eu fiquei, meu Deus, esse cara não está sabendo o que é que está falando. O que é que esse cara está falando para mim? E sabe o que fez que eu pudesse refletir sobre tudo isso? É que nós também somos do mesmo jeito. Da mesma forma. Nós temos o prazer de falar coisas da gente. Nós temos o prazer de dizer aquilo que nós queremos ser. Mas nós não praticamos aquilo. Você percebe que algo que a gente vai falar, ou que a gente fala, em algum momento, aquilo não vai mais mostrar o que a gente está falando. É isso. Para esse homem, para esse Uber, bastou apenas 1 hora para ele mostrar a mim, não em palavras, mas em atitudes, em gestos, do jeito que ele estava realmente dizendo assim, eu estou confortável agora, e agora eu vou dizer que eu gosto de rir de briga. Se antes eu não gostava de fazer coisa errada, agora eu estou mostrando que eu gosto. E sabe o que é isso, amados? É a vida da gente. Que a gente quer falar algo para as pessoas, mas a gente não quer realmente praticar aquilo que a gente fala. Você tem feito isso? Eu quero que você reflita também sobre isso. Será que eu e você temos falado muito, mas praticado menos? Sabe por que eu falo isso? O tema dessa palestra é adoração como estilo de vida. Adoração, no hebraico, significa trabalhar. Já no grego, ou algumas outras definições, que tem várias definições, mas basicamente vem trazendo realmente a adoração como estilo de vida. E qual é o nosso estilo de vida? Qual é que está sendo o seu estilo de vida hoje?
Você já parou para pensar, já parou para imaginar, já parou para pensar sobre isso? Olha, a ideia de adoração, quando a gente pensa, é o louvor, é a gente estar aqui de mãos abertas para cima, louvando, gritando aleluia, gritando amém e dizendo, oh glória. Por muitas vezes eu e você temos vindo para o culto para dizer, olha, eu fui para ali para adorar o Senhor, para me prostrar diante dele, mas e a sua vida lá fora? E como é que eu e você temos vivido lá fora? Temos adorado ao Senhor da mesma forma, como dentro do culto, como dentro da igreja, eu e você temos feito isso? Olha, amados, nós temos praticado muito menos e falado muito mais. Nós temos começado a querer falar algo que não traz para mim e para você o que eu e você estamos fazendo. Olha, é preciso bater? Não, né? Não, porque tem gente que já subiu a voz. Mas prestem atenção, amados. Adoração significa muito mais. Significa esse estilo de vida. A adoração vem mostrando para mim e para você que é muito mais do que somente a gente levantar as mãos. É muito mais do que a gente gritar um aleluia, da gente só louvar, porque em algum momento a sua vida não está sendo uma adoração ao Senhor. Se no hebraico a adoração significa trabalhar, ou seja, em todo canto que eu estou adorando. Em todo canto que eu estou, seja no trabalho, seja aqui na igreja, seja numa escola, seja em algo que você esteja fazendo, você está adorando ao Senhor. De que forma eu e você temos adorado ao Senhor? A nossa vida é uma adoração ao Senhor? Você tem realmente adorado ao Senhor? Olha, Davi, nesse texto e a primeira palestra, falou um pouquinho sobre o chamado. Depois ele veio mostrando a confiança no Senhor. Mas esse texto de 1 Samuel, capítulo 16, vem trazendo um homem, um rapaz, um menino ali ainda, que em meio a uma geração, em meio àquele povo que ele estava, com Saul e com alguns ali, que estavam corrompidos, ele estava naquele meio. Ele vivia naquele meio de pessoas corrompidas. Você tem vivido em meio a uma sociedade corrompida? Amém? Tem vivido? Sim. E qual é a nossa atitude? Qual é o nosso jeito hoje? Qual é a nossa forma? Como é que nós estamos nos postando diante da sociedade, diante das pessoas, diante desse mundo, diante de tantas coisas que eu e você precisamos nos prostrar perante essas pessoas? Olha, a gente vê que ele tinha uma vida ali e a sua geração estava colhendo alguma coisa que os seus pais ali mostravam, algo que esse rapaz, ele não estava sendo igual às pessoas, ou aos seus irmãos principalmente, ou aquelas outras pessoas. Ele estava sendo diferente, ele estava sendo uma pessoa totalmente diferente. E sabe o que eu quero falar para você? É que esse homem, esse menino, chamado Davi, ele não estava sendo influenciado pelas pessoas. Ele não estava sendo influenciado, mas ele estava sendo influenciador. Influenciador. Olha, quando a gente começa a olhar isso, nós começamos a ver que eu e você, homem, temos nos colocado diante de outros homens e querendo mostrar a esses homens o que nós não queremos ser. Nós queremos mostrar uma sociedade que nós somos homens, como bem Edson falou aqui, de dizer, olha, eu vou pegar 2 essa noite, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu fiz tal coisa, passei a noite todinha claro com 2 mulheres. É assim que nós vivemos. Queremos mostrar a sociedade, mas se tem uma coisa que eu e você sabe, porque se você está aqui, no mínimo você sabe disso, é certo ou é errado isso?
É certo ou errado? Errado. Se é errado, por que nós fazemos? Sabe o que é que nós queremos mostrar aos outros? O que nós não precisamos ser. Porque eu e você não precisamos ser nada diante de homens. Nós precisamos ser diante do Senhor, diante daquele que é o maior de todos, diante do Rei. Mas nós temos hoje nos colocado a nossa vida diante das pessoas, para que nós sejamos aquilo que elas desejam que a gente seja. Você quer ver mais? A nossa família também vem com esse mesmo acordo. Nós temos colocado os nossos filhos diante de telas, e somente telas, e temos deixado ele nas telas porque é o mais fácil, é o mais cômodo para a gente, e porque todos os filhos dos outros também têm celular e também vivem numa tela. Qual o problema disso? Você tem pegado a Bíblia, aberto a Bíblia e ter lido com seu filho. Olha quantos pais aqui têm crianças pequenas ainda. Quantos? Eu e você temos colocado o Senhor diante dos nossos filhos, ou temos colocado uma tela? Olha, amados, talvez essa palavra, esse tema seja um pouco mais duro, seja um pouco mais forte a mensagem, mas é preciso para que eu e você possamos acordar, verdadeiramente acordar, e realmente ter uma vida em adoração ao Senhor. A nossa adoração tem que ser com um estilo de vida. Não é mais somente na hora que vem para um culto, ou mostrar aos amigos que está você e sua família servindo ao Senhor. E quando sai daqui, dentro de casa, não tem nada disso. Você já ouviu, não sei se você já ouviu, a história de um pastor, que ele falava muito sobre família, e ele no púlpito falava, e o tempo todo, que famílias, que os pais tinham que ser isso, que os filhos também tinham que obedecer, e em algum momento ele lá no púlpito, entra lá atrás, abre a porta e entra os filhos e a esposa, um colchão, outro com um travesseiro, outro com um negócio na mão, e aí ele saiu do púlpito, olhou e disse: filho, o que é que vocês estão fazendo aqui? Esse não é porque a gente quer realmente vir para aqui, porque a gente quer que seja esse pastor, essa pessoa que o Senhor é aqui na igreja, aqui o tempo todo. Não quer que seja aquele pai, aquele pastor lá fora. Lá em casa o Senhor é totalmente diferente do que o Senhor prega aqui. E eu estou falando de um pastor, mas a nossa vida também é uma pregação. Eu e você temos pregado o quê? Dentro da nossa casa, para as outras pessoas, para tantas e tantas pessoas que precisam ouvir o Evangelho através da nossa vida. Olha, Davi, em meio às tragédias, em meio a tantas coisas, ele não deixou nada azedar no seu ministério. Nada que outras pessoas viessem a fazer. Ele sim, ele caiu, ele se levantou, ele pediu perdão ao Senhor, ele caiu mais uma vez, ele fazia tudo isso. Mas ele sabia quem era o Rei dos Reis. Ele sabia quem era o pai dele, ele sabia, ele tinha a confiança de saber com quem ele estava lidando. Nós temos feito isso, amados. Nós temos nos preocupado em viver mais a fala ou a nossa vida diante do Senhor. O que é que você tem pensado? Se quer uma coisa, é que nós temos colocado nomes para a nossa vida diante do povo. Olha, eu lembro que logo quando eu cheguei em Bezerros, eu recém-ordenado, não conhecia ninguém lá em Bezerros, e aí minha vida passada, eu tocava cavaquinho, ainda toco cavaquinho, mas eu tocava cavaquinho em banda de pagode.
vivia no meio do mundo tocando. E aí, o primeiro dia que foram me apresentar para a igreja, lá em Bezerros, quando eu cheguei lá, tinha alguns homens lá, que também viviam nesse meio, que me conheciam desse tempo, que me conheciam na bebedeira, nas farras. E aí, quando eu saio do carro, que eu vou entrando, porque o culto foi dentro da casa, quando eu vou entrando, os cabas já olharam e fizeram: epa, esse é o pastor, é esse o pastor. E eu já percebi, e continuei, segui, falei com todo mundo, e passou, terminou o culto. Quando terminou o culto, esses mesmos homens me chamaram num canto assim: ei pastor, e o cavaquinho, vai trazer quando para a gente tocar? Vê. E eu disse: meu irmão, hoje, se eu tocar cavaquinho, eu toco para a honra e glória do Senhor. Eu não toco mais cavaquinho para outra coisa. Hoje eu toco lá na igreja, como ainda estava lá no oleiro, eu toco bateria, toco um pouquinho violão, um pouquinho teclado, um pouquinho de tudo. Mas naquele momento eu percebi que o que eu fiz ainda reverberou em tantas coisas, para tantas pessoas. E sabe o que foi que eu fiz? Eu só disse aquilo. Eu disse: hoje é para a honra e glória do Senhor. Todos os instrumentos que eu toco é somente para a honra e glória dele. Mas a minha fala ia adiantar de alguma coisa? Porque a minha vida mostrou outra coisa. A minha vida veio trazendo outra coisa. O que era que eu precisava fazer? Era mostrar a eles, pela minha vida, agora, quem eu era, quem eu sou. E aí eu entrei e comecei a cuidar desse povo. E esse povo, ainda vez ou outra, falava: pastor, e o cavaquinho? E eu ficava só rindo. E hoje, esses mesmos homens que brincavam comigo, que falavam comigo, que tiravam essa onda comigo, hoje faz: pastor, que bênção, tá, gente? Glória a Deus, porque a gente está com uma comunidade linda, crescendo. Semana passada a gente fez uma vigília, 10 da noite até 11h30 da manhã do domingo. 44 pessoas foram para essa vigília. 44. E saiu todo mundo com o coração cheio. Não foi por mim, mas através da minha vida eu consegui mostrar a eles quem era Cristo. Amém. Sabe o que é isso, amados? Porque a gente percebe que através da nossa vida a gente fala muito mais do que se a gente for pregar e ficar falando o tempo todo. Essa semana teve uma executiva que falou comigo e no meio de um problema ela foi e mentiu para um cliente. E aí ela ligou para mim e disse: não, porque eu menti para o cliente, eu tive que fazer isso para não levar uma bronca dele. Eu disse: olha, deixa eu te dizer só uma coisa. Em nenhum momento a gente vai mentir para ninguém, porque não é certo. Independente da pancada que a gente vai levar, a gente vai falar a verdade. Eu vou ligar com você e vou falar para esse cliente a verdade. E assim eu fiz. Liguei para esse cliente e disse: olha, aconteceu isso. E a gente pede perdão, a gente pede desculpa, porque realmente aconteceu, mas não vai se repetir e a gente vai resolver e vai tratar desses devidos problemas. Tá certo? Tá certo. No final ela: Léo, me perdoa realmente, porque no primeiro momento eu não queria fazer isso, eu só queria resolver o problema e deixar isso para lá. E a vida da gente fala muito, porque daqui a pouco essa menina ia mentir de novo, ia falar com outro, e daqui a pouco outra pessoa ia dizer: eu não acredito nela, eu não acredito, porque ela não faz realmente de acordo com tudo que ela vem vivendo. E olha, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é a nossa vida diante das pessoas. Recentemente, uns 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, eu estava no oleiro, eu fui celebrar o culto lá pela manhã, e aí eu conheço muita gente de lá. A gente estava entrando no processional, e nessa entrada, como tinha muito acólito, ministro, e eu estava por último, então eu fiquei na fila para a gente entrar. Em algum momento a gente parou, tive que parar, e aí foi quase no meio, um pouquinho mais para cá. E aí eu vi aqui atrás falando: rapaz, esse pastor é uma bênção.
olha, tu precisa conhecer. Aí o outro era visitante, ele tinha levado. Tinha passado um tempo enorme comigo, diante da adolescência, também nesses pagodes, e vivia nessa mesma vida até hoje, até nesse tempo, vamos dizer assim. E aí quando eu passei, aí ele disse, rapaz, esse cabo é uma bênção do Senhor. Aí o outro, que me conhecia, disse, Neto, esse daí, ele é pastor daqui. Não, eu não estou acreditando não. Esse cabo que você está falando é uma bênção? Não estou acreditando não. Eu vi, não olhei para trás, segui. De lá eu olhei, lá já no altar de frente, eu olhei, vi quem era a pessoa, preguei, terminei, celebrei a Eucaristia, terminei, e aí vim embora para o recepcional, e a gente fica lá na porta para a gente dar um abraço das pessoas. E aí quando eu estava dando esse abraço, chega ele, esse meu irmão, tu de pastor, velho, é sério mesmo, tu tá de pastor agora. Aí eu comecei a rir, eu disse, pois é, meu irmão, pois é, faz 10 anos que a gente não se viu mais, e faz 10 anos que eu sirvo ao Senhor, e somente ao Senhor. E se o Senhor fez isso na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Esse rapaz, ele está agora lá no Oleiro, está trabalhando nos ministérios, já arrumou uma namorada lá, e só vive agora lendo a Bíblia. Vez ou outra manda uma mensagem, pastor, eu estou com dúvida nisso, pastor, me fala isso. Antes não, era outra coisa, agora é diferente. Agora é diferente. E você entende que a vida da gente leva muito mais para isso. A vida da gente mostra muito aos outros quem nós somos. E o Senhor te convida para estar realmente em adoração em toda a sua vida, em todo o seu tempo. Em todo o tempo. Sabe um texto que, uma passagem desse mesmo texto que me chama a atenção, é que ainda no versículo 11, diz assim, e perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? José respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Sabe o que é que isso significa para mim e para você? É que ele te espera também. Se hoje você não tem essa vida em adoração ao Senhor, se hoje você não está completamente com a sua vida entregue ao Senhor, Ele te convida. Ele te convida para a mesa. Mesmo assim, pecador. Ele te convida para a mesa, mas Ele diz assim, ó, filho, agora eu não quero que você venha só para aqui, para dizer, olha, aqui tá bom, aqui é o bom do bom. Eu quero não somente aqui, eu quero lá fora. Eu quero uma vida toda, eu não só quero você por uma parte, eu quero você completo. Eu quero você como um todo, para que você possa realmente me adorar em tudo. Não somente em alguma área da sua vida, mas em tudo. Que você possa ser realmente um verdadeiro adorador meu. E que as pessoas reconheçam isso. É isso que Ele te chama. É isso que Ele convida a mim e a você. Sabe, o final dessa mensagem que Davi, ele toca aquela harpa, e aquela harpa acalmava Saul. Olha, tem um louvor que diz assim, eu quero ser carta para o mundo escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo escrita pelas tuas próprias mãos. E ele diz que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, mas que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus, mas que eu seja uma carta para o mundo. Qual carta você tem levado para as pessoas? Qual é a carta que você tem levado para dentro de casa? Qual é a carta que você tem levado para os seus filhos? Olha, isso é muito importante.
pastor Edson falou muito bem sobre os filhos. A gente vê hoje filhos mimados, e nós já temos visto homens que não são homens, são meninos, que são mimados, e que os nossos filhos estão sendo pior do que nós, mimados. Sabe por quê? Porque nós temos colocado tudo para esses filhos, dizendo sim em tudo, e eles não sabem receber um não mais. Em tudo é um sim, em tudo é vai, você pode, você quer, você vai fazer. Mas quando leva um não, começa a se jogar no chão, começa a se dobrar, começa a gritar e a fazer tudo que quer, até que ganha, até que vence. Porque a gente não sabe mais olhar para um filho e dizer, em casa a gente conversa. A gente tem medo dos nossos filhos. Você quer ver lugar melhor para isso? É numa mesa. Numa mesa, hoje a gente olha para os nossos filhos e diz, você quer comer o quê? O que é que você quer comer? E o filho diz, eu quero isso e eu quero aquilo. Tome. No meu tempo, eu sentava na mesa e tinha feijão, arroz e macarrão e carne. E eu dizia, eu não quero isso não. Ele disse, então fique sem comer. É o que tem. Alguém passou por isso aqui? Muito. Pois é. E sabe o que é que nós temos colocado nos nossos filhos? Você quer o quê? Você quer fazer o quê? Depois do almoço você vai querer ganhar o quê? É isso que nós temos feito, amados. E nós não temos levado o Senhor para esses meninos. Não temos mostrado através da nossa vida uma adoração perfeita e fiel ao Senhor. Não temos nos dobrado diante do Senhor. Não temos uma vida diante do Senhor, o qual os nossos filhos não precisam perguntar a gente, como um homem, como um sacerdote, de dizer, pai, o que é que o Senhor é hoje dentro de casa? O que é que o Senhor tem hoje para fazer para esse mundo? Não. Eles vão entender através da sua vida. Eles vão entender através das suas atitudes. Eles vão entender quem é Jesus através do seu jeito, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de onde você estiver. Ele vai trazer essa mensagem, porque nós precisamos ser essa carta para o mundo. E como nós estamos nos portando diante do Senhor? Olha, para finalizar, eu falo que Davi, ele foi possível viver uma vida mesmo em tantas dificuldades. Porque eu e você, diante de tantas coisas, não podemos passar pelas mesmas dificuldades, mas adorando ao Senhor. Sabe, nós temos colocado diante do Senhor quando é agradável a gente. Quando nós estamos passando por algo difícil, por algo de doenças financeiras, algum problema interno em casa, em depressão, algo, nós colocamos o Senhor. Nós começamos a orar, nós começamos a nos prostrar, mas basta sair de tudo isso. Basta passar por essa tempestade, passar por esse deserto, que nós esquecemos quem nós somos diante do Senhor, esquecemos quem é o Senhor, esquecemos quem nós precisamos ser e devemos ser diante do Senhor, diante das pessoas, diante das dificuldades, diante de tantas coisas. E nós começamos a fazer, sabe o quê? A fazer tudo ao contrário. Volta aquele velho homem, porque nós não queremos ser um novo homem. Nós só queremos ser restaurados num momento difícil, num momento novo, que nós precisamos continuar, dar continuidade a isso. Nós voltamos atrás. Nós voltamos a ser aquele velho homem. Olha, amados, nós precisamos ser realmente, é feito esse homem, feito Davi, diante de tantas situações, diante de tantas coisas, diante de tantas turbulências na vida.
diante de tantos erros, diante de tantos acertos, ele sabia quem era o Senhor, quem era o Senhor. Ele reconhecia isso. E ele, por mais de todas as suas nuances, subidas e descidas, ele se prostrava diante do Senhor. E ele queria cada vez mais ser igual ao Senhor. Ele queria continuar realmente adorando a esse Senhor. E não somente ser um adorador no momento da fraqueza, mas sim em todo momento. E eu quero encorajar você também nessa tarde a ser um verdadeiro adorador. Não de levantar suas mãos, de dizer sua glória, de dizer aleluia, de falar somente algo aqui. E sabe, aqui vai sair gente que vai dizer, olha, foi uma bênção. Uma bênção. E a gente tem esse costume de dizer, você sabe disso, porque cada igreja tem esse, que chega perto do pastor, chega perto de um amigo e diz, olha, hoje foi uma bênção. Hoje foi uma bênção. O que foi que mudou na sua vida? Foi uma bênção? Amém. O que foi que fez você mudar? O que foi que fez você fazer diferente do que você vinha fazendo de errado? Aquilo que confrontou com você, que você disse, não, realmente eu estou errando e agora não vou mais errar. Você tem feito isso? Ou tem dito, olha, foi uma bênção hoje. O culto, ou esse seminário, ou esse momento que tivemos aqui, foi uma bênção. E o que foi que mudou na vida da gente? O que foi que fez a gente sair daqui diferente como a gente chegou? Nós precisamos, amados, realmente aprender. E nós precisamos aprender com esses erros, nos arrependermos e fazer diferente agora. E eu convido você a sair daqui diferente da forma como você chegou. A sair aqui como, não como um homem que agora vai sair daqui totalmente e agora só, não. Mas que você mude a sua vida, realmente, para dizer, isso não está certo, isso está errado. E a partir de hoje, eu não quero mais olhar para homens e dizer se está certo ou se está errado, ou de ser julgado por si, por um ou por outro. Mas eu quero fazer o que é melhor para Cristo. Eu quero ser realmente uma carta para esse mundo, para dizer, olha, eu vou ser uma carta para esse mundo, para mostrar às outras pessoas, não, quem sou eu, e quem eu era e quem eu sou agora, não, mas para dizer quem é Cristo, através da vida da gente. É isso que eu e você precisamos ser, é mostrar quem é Cristo, através da nossa vida. Assim, você vai estar adorando o Senhor. Que Deus os abençoe. Levanta a tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso e eterno Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde, muito obrigado por esse dia. Falaste muito ao nosso coração durante todas essas palestras, Pai. Mas como assim, bem Tu nos ensinaste nessa tarde. Não nos deixe sair daqui da mesma forma como assim chegamos, Senhor Deus. Nós queremos sair daqui diferente, Senhor Deus, porque nós não queremos ser aquilo que o mundo oferece, mas queremos ser verdadeiramente aquilo que Tu nos chamaste, Senhor. Nós queremos realmente ser uma carta para esse mundo, uma carta Tua, Senhor, uma carta Tua, e eu Te peço, ajuda-nos, porque se Tu não estiveres conosco, Senhor Deus, nada disso faz sentido. E eu Te peço, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, permanece conosco, nos orienta, vem fazendo e mostrando a nós cada dia mais que estamos errados e precisamos cada dia mais viver em Ti e contigo, Senhor. Ajuda os meus irmãos, não somente aqui, mas dentro de sua casa, que eles sejam diferentes agora com seus filhos, com suas esposas, que assim, Senhor Deus, nós possamos ter momentos diferentes agora, Senhor Deus, dentro do nosso lar, porque Tu se faz presente lá, e nós queremos render graças a Ti por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu Te peço, fortalece esses homens, dá, Senhor Deus, discernimento para esses homens. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus,
capacitando eles de uma forma com que eles enxerguem que não vem deles, mas que venha de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós assim te pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus os abençoe. Eu poderia